Jesus sempre chega na hora certa. Todo milagre, ele tem como único propósito para que o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja louvado e seja glorificado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o versículo 12 ao versículo de número 14, está escrito assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou-se o esquife, e os que levavam paravam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O que fora defunto assentou-se e começou a falar. Jesus, ele ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim, uma pequena cidade, uma mulher com um único filho, já viúva, e que tem o seu filho jovem que havia morrido. Esta mulher que chorava, esta mulher que era seguida por uma grande parte da cidade, por uma multidão. Mas Jesus chegou na hora certa. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembremos aqui de Lázaro, amigo de Jesus, lá da cidade de Betânia. Lázaro havia adoecido e as suas irmãs mandaram informar Jesus que Lázaro, seu amigo, estava doente. E pediu para que Jesus fosse à casa de Lázaro para que Jesus pudesse orar por ele. Mas Jesus não foi imediatamente, mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou a Betânia, quando Jesus chegou a uma das irmãs de Lázaro, Marta já disse: olha, quando o encontrou, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas Jesus foi até onde Lázaro estava sepultado. E quando chegou lá, encontrou pessoas que choravam. E a Bíblia diz que até Jesus chorou também. Mas Jesus disse para elas: tirai a pedra. E agora Marta, Maria e as outras pessoas que lá estavam disseram para Jesus: Senhor, já é de 4 dias e cheira mal. Mas Jesus chamou Lázaro para fora quando a pedra foi removida. E Lázaro ressuscitou. Nós vemos o caso da filha de Jairo. Jairo, dos principais da sinagoga, foi ao encontro de Jesus porque a sua filha de 12 anos tinha uma enfermidade, estava moribundo quase à morte. E ele deixou todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. E ele não pensou o que as outras pessoas diriam, sendo ele um homem importante, religioso, ido ao encontro de Jesus. Mas ele tinha esperança de que Jesus pudesse curar a sua filha naquele estado na qual se encontrava. E nós vemos que no caminho da casa de Jairo, Jesus, que era seguido por uma grande multidão, Jesus é interrompido no cortejo também por uma mulher que tinha um fluxo de sangue e assim estava enferma há muitos anos. Já havia gastado com tudo que possuía, mas que resolveu que se tocasse pelo menos nas orlas das vestes de Jesus, seria curada. E nós vemos que essa mulher, ela persistiu, ela não mediu esforço, ela foi ao encontro de Jesus e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E ela foi imediatamente o fluxo de sangue, a hemorragia cessou. É importante
enfatizar aqui nos 3 casos. Parece que Jesus chegou depois do fato acontecido, mas a verdade é que Jesus sempre chega na hora certa. E no caso, em todos estes casos, Jesus se importou com aquelas pessoas, como Jesus se importa hoje também com o necessitado, com o enfermo, com o caído, com todo aquele que está precisando de ajuda, que talvez, não tendo recebido a ajuda de outras pessoas, não tendo recebido o amparo de quem poderia talvez ajudar, mas Jesus, ele se preocupa. Jesus veio para salvar e buscar todos aqueles que haviam se perdido.